Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, o Sim Notícias começa agora. Esses são os destaques de hoje. Justiça absolve suspeitos de estupro coletivo em Linhares. Cine de Linhares começa a semana com 39 novas vagas. Jovem leva facada no pescoço no Cais do Porto. Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Na entrevista de hoje recebemos o secretário municipal Franco Fiorotti. Os destaques esportivos sempre com ele, Altemar Félix. Essas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Essa edição você também acompanha pelo canal 20 via RCA em toda a Grande Vitória. A Justiça Capixaba absolveu acusados de cometerem estupro coletivo na localidade de São Rafael, em Linhares. Segundo os autos, não havia provas suficientes para incriminá-los. O Tribunal Regional do Espírito Santo absolveu 2 homens acusados de estupro coletivo em 2016 na localidade de São Rafael, interior de Linhares. Na época, uma mulher, que não teve o nome divulgado, chegou de Vitória na companhia de um rapaz, também morador de Linhares. No dia 23 para o dia 24 de julho de 2016, essas 2 pessoas foram acusadas de terem estuprado uma jovem de 23 anos que vinha da cidade de Vitória, juntamente com o irmão de uma dos acusados. Logo, este rapaz, que não teve o nome divulgado, convidou a moça para ir até São Rafael. Lá participaram de uma festa com consumo de bebida alcoólica. Horas depois, a mulher procurou a delegacia da cidade para relatar que tinha sido estuprada pelo tio e sobrinho do amigo que a levou para São Rafael. A delegada ouviu, a princípio, no domingo, e pediu a prisão preventiva dos 2, o que foi acatado pela juíza. A comunidade ficou assustada com essa notícia de suposto estupro coletivo. Depois de sofrer condenação na primeira instância, de mais de 9 anos de cadeia, tio e sobrinho, acusados de estupro, foram presos, porém recorreram ao tribunal em Vitória. O entendimento do tribunal é que não havia provas suficientes para incriminar os 2. Fomos à apelação aqui, as razões direto no tribunal, porque havia prevenção, porque já havia uns desembargadores que atuaram no caso. Caiu na mão do Dr. Sérgio Bisotto, que depois de analisar, no dia 13 de dezembro, julgou o mérito da apelação e achou, ou entendeu, ou foi convicto de que não havia provas o suficiente para condenar os 2, o tio e o sobrinho, absolvendo-os por unanimidade. Entretanto, ela narra que durante a madrugada os 2 a perseguiram, tentando estuprá-la por várias vezes, por várias horas, inclusive ela cita 4 horas, em que foi arrastada, em que eles soltavam ela morro acima, ela corria e eles buscavam ela, arrastando ela morro abaixo. Eu, pessoalmente, fui em São Rafael dias depois, encontrei com algumas testemunhas e a gente fez um levantamento e essas testemunhas tiveram em juízo e declararam, debaixo de compromisso, que a vítima jamais demonstrava sinais sequer de que tenha sido arrastada, quanto mais de que tenha sido estuprada. O que pesou muito, talvez, na decisão da doutora delegada, é porque tinha um laudo preliminar no domingo à noite do médico plantão, em que disse que ela tinha sofrido violações sexuais, porque provavelmente havia sangue nas roupas dela, nas roupas íntimas. O que acontece é o seguinte, ela disse na própria delegacia que ela estava menstruada. O laudo definitivo de lesão corporal e conjunção carnal disse que não houve conjunção carnal porque e também disse que ela estava menstruada. O sangue que havia na roupa era sangue menstrual. Os 2 foram colocados então em liberdade. Agora, o advogado afirmou que eles deixaram a cadeia para o trabalho que sempre desenvolveram, na mesma comunidade, no interior de Linhares. A comunidade sempre esteve ao lado dos acusados. Tanto é que nos autos nós conseguimos juntar um abaixo-assinado com mais de 400 assinaturas dizendo sobre o caráter, sobre a índole dos acusados.
E eles se encontram nesse momento no mesmo lugar. Estão trabalhando na roça, tanto o tio quanto o sobrinho, entendeu? E com o carimbo de inocentes. Na manhã do último domingo, um jovem de 22 anos levou uma facada no pescoço no chamado Cais do Porto, às margens do Rio Doce. Segundo informações, ele e um amigo estavam num bar próximo à rodoviária bebendo. Lá conheceram duas mulheres e resolveram ir os quatro até o Cais do Porto. Um homem desconhecido surgiu e atacou a vítima. Ele foi levado para o Hospital Geral de Linhares e passa bem. Até o momento não se sabe a motivação do crime. Informações podem ser repassadas através dos telefones 181 e 190. Não é necessário se identificar. Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Vamos conferir. Eu queria deixar uma história verídica contada por Leonardo Boff no livro A Águia e a Galinha. Ele fala de um camponês que achou uma águia muito machucada na floresta depois de ter brigado com outra águia e levou para casa para tirar as penas. E quando chegou lá percebeu que ela estava viva e resolveu criá-la. E a águia então começou a conviver com as galinhas, pegar milho, e o bico tinha que ficar torto. E ela foi se adequando àquela vida com as galinhas. Às 6 horas ia para o puleiro e não tinha mais o instinto de águia. Até que um zoólogo, visitando a propriedade, pegou a águia e levou ela até um monte, bem alto. E depois de anos e anos vivendo como galinha, quando o sol começou a nascer, a história fala que ela foi possuída por um espírito de liberdade, de águia. O próprio instinto animal volta, as pupilas se dilatam, as asas abrem e ela foca. E em alguns segundos ela voa para a liberdade. E eu tenho uma reflexão legal sobre isso. Se você quer ter sucesso nesse ano que está começando, voe com águias. Cuidado com esses amigos que são galinhas, que sempre te levam para o puleiro, que não te acrescentam nada. Segundo alguns estudos da neurociência, nós somos, parte do nosso comportamento é influenciado, aliás, pelos 5 amigos mais próximos que temos. E talvez seja uma boa reflexão para você de perceber quem são os amigos que te cercam. São águias? São pessoas que têm foco, têm objetivo, têm caráter, que realmente têm uma vida de sucesso, têm espiritualidade, têm estrutura familiar, têm estrutura financeira? Ou são galinhas que vivem apenas do proveito dos outros, te levando para caminhos tortos que não te levam a nada? Voe alto, saia do puleiro. Obrigado, Magela. Até a próxima edição. Agora você vai ver como fica o tempo para Linhares e toda a região. A terça-feira será de sol entre nuvens com possibilidade de chuva passageira. Linhares com mínima de 21, máxima de 35 graus. São Mateus, mínima de 22, máxima de 32 graus. Vitória, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Você vai ver a seguir, a semana começa com vagas de emprego no Cine. Confira os detalhes no próximo bloco. A semana começou com 39 vagas de emprego no Cine. Confira: auxiliar de produção, auxiliar fiscal, ajudante de caldeiraria, confeiteiro, encanador industrial, gerente comercial, mecânico controlador de frota, mecânico montador, pintor industrial, alpinista, vendedor porta a porta e vendedor pracista. A polícia analisa imagens de um circuito interno de segurança para identificar autores de um furto em uma loja que vende celulares no shopping Pátio Mix. De acordo com o proprietário da loja, a ação aconteceu entre sábado e domingo, mas só foi percebido quando uma funcionária abriu o estabelecimento neste domingo por volta das 15 horas. O levantamento já identificou prejuízo em torno de R$200 mil em mercadorias. O caso foi relatado na 16ª Delegacia Regional.
Até agora não há informações sobre os autores do furto. Aconteceu no último domingo a terceira corrida da Polícia Militar, realizada pelo 12º Batalhão. Os 3 primeiros colocados, no geral, no percurso de 11 quilômetros masculino foram Leonardo Alves, Ademir Pacanhã, Josilande de Jesus, e no feminino foram Lisa Risperi, Ana Paula Dias e Rosângela Aparecida da Conceição. No percurso de 5 quilômetros no masculino foram Flávio Soares, José Paulo Almada dos Santos, Ângelo Piscinali, e no feminino foram Cássia Lopes, Silvana Pereira Macedo e Eulália Leandro Teixeira. Além de mostrar a beleza de Linhares, principalmente com a largada no cartão postal da cidade, Alagoas do Paraná, claro, a terceira corrida do 12º Batalhão também é um trabalho de integração entre o efetivo da unidade e a comunidade. Foi o que ressaltou o Tenente-Coronel Risperi, comandante do 12º Batalhão. Parabéns a todos os que participaram. Ainda falando em esportes, vamos chamar Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Pois é, hoje a segunda-feira é muito importante no esporte. Agora, por exemplo, está sendo realizada a reunião para definição da tabela de jogos da Taça Verão de Futebol Amador aqui de Linhares, que vai usar campos da sede e do interior aqui do município, com duração prevista para 60 dias. E início previsto para o próximo final de semana. Vai ser ali no posto, está sendo, né? No posto Interlagos, bairro Interlagos, onde fica o campo do Vasquinho do Interlagos. O ciclismo de Linhares é em revista. O Tião dos Correios, se aposentando dos Correios, Tião do Pedal Linhares, vem aqui na próxima quinta-feira. E vai ter assunto, para dar pano para manga. Bem, o Tião vem aqui para fazer um balanço da temporada do ciclismo agora em 2017 que passou, com vídeo, os principais momentos, é claro, comentários, com muito bate-papo. É nesta quinta-feira, no Cultura nos Esportes da Rádio Cultura M920 e aqui no Tabelinha Esportiva, meio-dia a meio-dia e meia. Eu aguardo vocês. Valeu, Altemar, até a próxima edição. E no próximo bloco você vai saber mais detalhes sobre caixas secas e barragens pequenas, um investimento que o município faz para lidar com períodos de longa estiagem. É daqui a pouco numa entrevista com o secretário de Agricultura do município. Confira já já. O Sim Notícias recebe agora o secretário de Agricultura da cidade de Linhares, Franco Fiorotti. Olha, eu elenquei aqui vários assuntos para a gente abordar. Vou falar sobre barragens, caixas secas, sugestivo depois da longa estiagem que tivemos. Também quero saber da história da premiação do cacau, entre outras informações. Franco, é sempre uma honra recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Osés. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aqui sobre nossas ações. Será feito um investimento, eu não sei se é em torno de 1,5 milhão ou em valores fechados de 1,5 milhão para a construção de barragens ou caixas secas. Eu queria que você falasse a respeito disso, mas já é um discernimento importante da situação que nós vivemos e aquilo que nós estamos precisando, né, para não passar mais pelo que passamos há alguns anos atrás. Correto, a gente vem, todo o estado do Espírito Santo, nesses últimos 3 anos, principalmente, vivendo os impactos de uma grave seca, talvez uma das principais da história do nosso estado. É o que você falou, a gente tem que se preparar, todos nós, para evitar que em momentos futuros, quando tivermos novas estiagens, a gente tenha esses impactos negativos. Então a Prefeitura Municipal de Linhares tem feito um programa de conservação municipal de água e solo com várias ações integradas. Uma delas é a construção de caixas secas. Começamos pelo Córrego Farias, que é onde a gente tem a maior dificuldade do nosso município em relação à água. O Córrego Farias é uma região com bastante produção agrícola, mas que enfrenta dificuldade de água e já fizemos ali cerca de 300 caixas secas nessa comunidade. E iniciamos essa semana uma linha de trabalho na região de São Rafael.
que também é uma região bastante forte em relação a essa produção rural. E quando a gente fala em barragens, é uma outra ação desse programa. E aí o prefeito anunciou, né, cerca de R$500 mil por ano, né, nos próximos 3 anos, então, R$1,5 milhão para ser investido nessas pequenas barragens que têm o objetivo de armazenar essa água no interior, armazenar para a produção rural. Então, são ações estratégicas e planejadas para que a gente possa ter no futuro, né, essa condição da água, principalmente, com a melhor oferta no nosso interior. Então, deixa eu entender, o investimento ele foi fracionado em R$500 mil por ano. Isso, R$500 mil por ano, totalizando R$1,5 milhão até o 2020. Totalizando R$1,5 milhão, muito bem. É um investimento fundamental, porque nós passamos, segundo o governador do estado, pela maior estiagem dos últimos 80 anos. Então, significa dizer que Linhares está se preparando para possíveis momentos difíceis? Justamente. A nossa diretriz, as nossas 3 diretrizes na Secretaria para os próximos 4 anos, né, já passamos é a parte de recursos naturais. Então, a gente precisa preparar melhor o nosso setor rural, justamente para que tenha uma oferta de água e solo condizente com o que o produtor precisa. A partir daí, sim, vamos fomentar a melhoria de produção, melhoria da qualidade dos produtos, agregar valor. Mas se a gente não tiver os recursos naturais que são básicos para a produção, e aí a gente está falando basicamente de água e solo, a gente não consegue, né, produzir em quantidade ou em qualidade. Então, a ação de fato estratégica, né, as barragens é R$1,5 milhão nos próximos 3 anos, somente para a ação de construção de pequenas barragens, fora os recursos que estão sendo direcionados para a questão de caixas secas, que também vai ser uma ação permanente, né, passando pelos córregos do nosso município. Para você ter uma ideia, Oséia, somente no Farias, essas 250, cerca de 300 iniciais que construímos em cerca de 2 meses e meio, já deu para armazenar 3 milhões de litros d'água, infiltrando no solo, que é o objetivo, né, dessa caixa seca, a conservação das estradas. Então a gente tem uma ação bastante eficiente e uma técnica simples, uma técnica antiga, mas que, se for feita de forma planejada, né, organizada e permanente, ela tem uma capacidade de resultado muito grande. Muito bem. Eu ainda quero falar sobre 2 assuntos fundamentais. Nós tivemos o reconhecimento na Europa da qualidade do cacau que é produzido aqui na nossa região. E o senhor até recebeu o prêmio lá, né? Como é que foi isso tudo? Isso, nós acompanhamos, na verdade, o produtor Emílio Macedo Gomes Filho, né, que foi finalista lá nesse concurso na Europa, o concurso de qualidade, o principal concurso, né, de todo mundo, e ele foi premiado ficando entre os 18 melhores, as 18 melhores amêndoas de cacau do mundo. Então, nós acompanhamos e, de fato, foi uma conquista histórica para Linhares, para o produtor, principalmente, e para o município, e que abriu um leque de oportunidades, Oséias, para o nosso setor do cacau. Um setor que é tradicional, tem toda essa representação histórica, cultural, econômica, social e ambiental, né, e que vive momentos difíceis, né, nesses últimos 10 anos, pela entrada da vassoura de bruxa, pela seca também. Então, a conquista do EMI, ela é histórica do ponto de vista, né, para o cacau e abre oportunidades. E é aí que o setor precisa se estruturar e nós estamos apoiando. Vamos startar esse ano de 2018 um programa de revitalização da atividade cacaueira em Linhares. Como que esse programa vai funcionar? Primeiro, com a parte de renovação da lavoura, né? Vamos trabalhar uma ação de distribuição de mudas, né, para os nossos produtores da Cabruca, principalmente, que é aquela região cacaueira do Baixo Rio Doce, que preservou nossa Mata Atlântica durante todos esses anos, mas que precisam desse estímulo para voltar a produzir. Então, essas mudas que vão ser direcionadas para essa região, para que eles possam renovar a lavoura e voltar a produzir. E depois investir em qualidade, né, que foi o feito do EMI. A partir do momento que a gente consegue investir na qualidade, vamos aqui trazer algumas ações nesse sentido também. E na agregação de valor, aí o produtor rural vai ter condição de produzir e ter o retorno econômico para isso. E é isso que ele precisa, né, ter esse retorno econômico para que ele possa continuar na atividade rural. Muito bem. Notícias fundamentais. Eu quero fechar essa entrevista muito importante, aproveitando bem o nosso tempo, para falar sobre qualidade do café. Recentemente, eu recebi aqui o diretor técnico do Incapé, que é aqui de Linhares, Mauro Rossoni, e ele falou sobre as expectativas que giram em torno dos produtores para esse ano, principalmente. Mas chega para mim a informação que Linhares está preocupada com a qualidade do café. Aliás, não a qualidade, mas em proporcionar maior qualidade no café, o café Conilon que nós produzimos aqui. Quais são as iniciativas que o município está tendo para aumentar essa qualidade, acompanhar o desenvolvimento?
Você falou muito bem, Oséias, a gente tem que se preocupar com essa questão da qualidade. A expectativa de safra esse ano é positiva devido às chuvas recentes que a gente tem, né, vivenciado, e a produtividade já aumentou muito nos últimos anos do café Conilon. A gente precisa agora o desafio da qualidade, né, para que os produtores possam trabalhar as boas práticas no campo, né, o beneficiamento também desse grão, para obter qualidade e tentar de fato uma remuneração melhor para isso. Então vamos trabalhar também um programa voltado para a qualidade do café Conilon a partir desse ano, que vai funcionar, digamos, em 3 eixos. O primeiro dele é a orientação técnica individual para grupo de produtores do nosso município. Então vamos pegar a região de São Rafael, região do Farias, região do Rio Quartel, né, alguns distritos do nosso município, e vamos trabalhar em parceria com empresas do setor de café e também cooperativas, para que elas possam fazer o acompanhamento e dar essa orientação técnica ao produtor de café visando a qualidade. A partir daí, ele pode conseguir, né, um bônus pela sua produção, né, pela qualidade conquistada. Vamos também trabalhar capacitação técnica através de um simpósio que vai orientar sobre isso, e um concurso também municipal de qualidade de café Conilon, que vai premiar, né, os melhores grãos aí do ponto de vista da qualidade. Então são 3 ações integradas que visam melhorar a oferta de um café Conilon de qualidade para o nosso mercado. Gente, olha, muito legal ter tido conhecimento dessas informações importantes. Obrigado por ter vindo ao Sim Notícias e ter dado tantas informações importantes. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Oséias. Estamos lá empenhados. Esse ano de 2018 teremos um ano promissor para a nossa agricultura. Gente, olha, eu saio daqui, volto já com o programa Ronda. Sim Notícias, Linhares, se vê aqui.